que você precisa saber para você fazer a estrutura do telhado, a sua platibanda, a escolha da telha, todas essas informações? Então acompanhe aqui que eu vou falar para vocês como que a gente fez aqui nas nossas escolhas e o que você precisa saber. Então tudo começa antes de você começar realmente a fazer o telhado. Eu vou falar hoje sobre o telhado desse estilo com platibanda, que é o telhado embutido. Telhado tipo aquele ali do vizinho, ó, já seria outra história. E eu não tenho nem muita experiência com aquele tipo de telhado para estar aqui falando para vocês. Então a gente vai falar desse tipo de telhado embutido, onde tem a platibanda e a gente não vê o telhado lá de fora. Então, quando a gente faz nossa laje, a gente começa depois a subir a platibanda. Nesse momento você já começou a fazer seu telhado. Você já imaginou que já teria que saber isso antes de começar a fazer a platibanda? Por quê? Quando a gente vai escolher o tipo de telha, já é a primeira coisa que vai influenciar qual tipo de telha você vai usar. A telha de fibrocimento, que é aquela mais em conta, ela tem uma inclinação mínima que ela precisa. Aqui eu até anotei para eu não esquecer que eu entrei no site de fabricantes. Olha só, a telha de 4 milímetros, que é aquela mais fininha, a mais barata, você vai precisar ter 27% de inclinação. O que é 27%? Em 1 metro, você tem que inclinar ela 27 centímetros. Então você imagina que nem aqui a gente tem um telhado, que ele tem 4 metros daqui até lá. Então nesses 4 metros, a gente ia ter que ter de inclinação mais de 1 metro, só para fazer a inclinação. Fora que você tem aqui outras alturas que eu vou explicando também no nosso vídeo. Então imagina só, você fala, pedreiro, eu quero uma platibanda de 60 centímetros, de 80 centímetros. Já deu zebra. Porque na hora de você fazer o telhado, aquela platibanda vai mandar no teu telhado, se você não tiver feito a inclinação certa. Então a primeira coisa, você tem que saber qual tipo de telha você vai usar. A telha sanduíche ou a telha metálica, que é o que a gente vai usar aqui, a telha sanduíche, ela tem a menor inclinação de todos os tipos de telha, que é 5%. O que é 5%? Em 1 metro você tem 5 centímetros. Então aqui a gente tem 4 metros, a gente precisa, por fabricante, ter 20 centímetros apenas de queda. Só que 20 centímetros seria pouco. Posso fazer uma pergunta? Pode? Tem uma pergunta, câmera. Pode falar. Por que a telha sanduíche e a outra que você falou, fibrocimento, elas têm tanta Isso. diferença assim de queda uma para outra? É por causa de espessura dela? O que é? A questão vai entrar no tipo de material que ela é feita, né? A fibrocimento, ela é um material mais rugoso, enquanto a metálica, lógico, se você pegar pela lógica já, ele é um metal mais liso. Ele é um material mais liso. Então nisso você vai ter um escoamento de água melhor. Isso é devido ao tipo de material. Entendi. Então até a hora que eu entrar para falar na calha, aqui nessa calha coxo, conforme o tipo de material você tem uma conta diferente. Então essa inclinação o próprio fabricante já dá, mas é baseado nisso, no material que ela é feito. Por isso que a telha sanduíche, que é essa metálica, ela tem a inclinação mínima de 5%, é o que eu estava falando. Então voltando aqui, 5% é o mínimo que o fabricante pede. Então você consegue ter um telhado bem baixinho. Ideal, você falar com aplicadores e tudo mais, é você usar 10%. Aqui a gente não queria mais que 80 centímetros na platibanda. Então lá atrás, quando nós íamos estudando, o nosso telhado ele ficou com 8% de queda. Então a gente está ciente que 10 seria o ideal, mas a gente acabou usando 8, que eu acredito também que é uma queda boa. Se vocês olharem aqui, ó, a gente em 4 metros, nós estamos com 33 centímetros de queda, dá um pouquinho mais que 8%. Então eu acho que é uma queda tranquila. 5% ele fica no limite. E por que não é tão legal essa queda mínima? Porque imagina que o telhado com essa inclinação e vem uma chuva, por exemplo, no outro sentido. Esse escoamento ele fica prejudicado por causa de rajada de vento, do sentido que está caindo essa chuva. Então sempre é ideal você dar o máximo de queda que você conseguir. Só que isso aí vai interferir na sua platibanda. E às vezes pela sua arquitetura você não quer uma platibanda muito grande. Quando a gente começou o nosso projeto, o arquiteto colocou a platibanda com 60. E eu já falei para ele, falei, mesmo dando 5 centímetros, 5% de queda, depois a gente tem aqui o nosso coxo, pegar aqui onde vai estar o coxo. Imagina que a gente vai ter aqui uma calha onde vai captar. Mais a saída de água aqui embaixo, mais a queda para onde captar, 60 centímetros não dava. Então quando a gente foi começar a fazer a platibanda, eu chamei o calheiro, já sabendo
o que a gente usar, a gente fez a conta e nós chegamos nesses 80 centímetros. Então essa platibanda nossa, ela não é ao acaso, não foi escolhido porque a gente quis apenas. Nós já fizemos toda essa conta antes de começar. Então o pessoal às vezes coloca 1 metro, 1,20 em todo tipo de casa, a depender do seu telhado, da queda que você der, você vai ter problema com isso. Então tá vendo? A gente já começou o telhado lá atrás. Então tente já se programar, saber qual tipo de telha você vai usar. E outra coisa que influencia também, aonde vai ser a sua saída de água. Por exemplo, a nossa saída de água do telhado, colocamos lá naquele canto, ó. Dá para ver aí na tela? Tô dando zoom aqui. Ah, deu para ver. Nós temos 4 saídas de água ali. Depois eu vou chegar também e falar a quantidade, tá? Mas a gente tem que saber onde vai sair a água para dar a queda do cano até a nossa captação. Porque, por exemplo, se a gente fizesse uma queda só no nosso telhado, jogando lá, os 80 centímetros já não seria suficiente. Isso aqui teria que ficar mais alto, né? É, a nossa platibanda nós teria que subir. Para quem é leigo, é essa parte que aparece da casa aqui, ó. Essa parte retinha ali, telhadinho ali, ó. Esse pedacinho aqui. Porque a hora que a gente joga isso aqui no meio, a gente divide a queda. Se jogasse tudo num canto só, a queda ia ficar tudo numa altura maior lá naquela platibanda e automaticamente a casa inteira teria que acompanhar isso. Gente, a casa não é só o desenho bonito, viu? Você vê o desenho, mas o desenho acho que é o que menos vai importar. Porque então, aqui muitas vezes... precisou do telhado primeiro para saber, para depois finalizar aqui na frente. Então não é só o desenho bonito, hein? Muitas vezes a tua arquitetura vai ser impactada na hora disso. Então, se lá atrás você considerou uma arquitetura e na prática vai ter que mudar, você alterou a sua fachada, por exemplo. Isso aqui mexe tudo na sua fachada. A gente depois vai ter uma área de garagem, que é uma viga metálica, onde o telhado tem que ficar escondido. Mesma coisa, a gente teve que escolher a viga pensando no caimento do telhado. Senão a viga, se fosse pequena, que é a mais barata, não ia dar, né? Ela não ia esconder o telhado. E a gente descobriu isso depois, com tudo pronto. Então tem que pensar isso tudo antes de começar, tá vendo? Então, dando continuidade aqui, os próximos passos. Então, vai fazer a platibanda, já escolhe o seu tipo de telhado, já pensa onde vai estar a sua saída de água, já pensa em queda mínima, pelo menos 1% de caída de água. Chame um calheiro, chame uma pessoa, um arquiteto, ou um engenheiro que te dá o apoio e já converse sobre isso, senão você vai ter problema depois. Então a gente fez a nossa platibanda. Tipo de estrutura de telhado, isso vai variar. Normalmente o pessoal pedreiro normalmente faz com madeira. A gente aqui tem uma variável muito boa, que o pai da Carolina, nossa filmmaker, ele é serralheiro. Então quem montou aqui pra gente foi a equipe dele. A gente comprou o material e ele montou aqui pra gente estrutura metálica. E quando você pega a estrutura metálica, é uma outra coisa que a gente vê vídeo na internet e às vezes quer copiar. Então cada estrutura metálica você tem uma rigidez dos apoios, das travessas. Então você precisa saber que tipo de material você vai usar para saber essas distâncias que vai ficar entre cada pezinho, entre cada travessa. O que vai mandar, que já vem de fabricante conforme a telha que você escolher, é essa distância aqui, ó. Vamos imaginar que nossa telha está aqui, tá? Ela está caindo para cá. Essa distância daqui a aqui, você vê por fabricante. Que nem a nossa telha sanduíche, o indicado é deixar mais ou menos ali entre 1 metro e 1,20. Aqui, se eu não me engano, nós estamos ficando com 1,15. Tá bem tranquilo aqui. Ainda mais vai ser a sanduíche do trapézio mais alto. Então, a nossa telha suporta isso aqui tranquilo. É mais uma coisa que você precisa saber, o tipo de telha, porque não é um padrão. Você vai usar uma telha daquela simples, mais fina, você precisa às vezes trazer isso para menos. Então o telhado ele não é uma receita de bolo igual para tudo. Procure bons profissionais para você ter essa orientação correta. Então você vai escolher o perfil metálico, às vezes você consegue distanciar mais conforme a rigidez do seu perfil. Às vezes você precisa menos, porque o pessoal tem usado uns perfis hoje de galvanizado que são pequenos. E isso você vai precisar mais suporte. A gente usou aqui um que ele tem 8 de altura por 4 aqui na largura dele. E a chapa dele é uma chapa bem grossa. Então vocês verem aqui, esses nossos suportes eles estão a cada 2 metros. Até o próprio pessoal fala, nossa, aqui ficou mais do que precisava. Você pode subir aqui, chacoalhar que ele nem mexe. Mas isso vai depender do material que você usa.
Então, veja com quem for montar o seu telhado, ou quem for calcular para você o tipo de material, o tipo de madeira, para você depois não ter problema disso aí ficar embarrigando, isso aí ficar entortando, que é muito comum também da gente ver. E além desses problemas técnicos que você fala de embarrigar, entortar, pode ter infiltração, né? Porque a água vai cair, ou ela não vai cair pro lado errado, ou não, aqui não vai acontecer isso. O que pode acontecer, por exemplo, você usar um perfil muito fino, por exemplo, uma madeira muito fraca. O seu telhado, se ele começar a embarrigar, e você não der queda certa, por exemplo, você começa a ter um ponto, essa água fica parada. Aí essas telhas vão movimentar, você cria ali ponto, que como é parafusado, você vai criar ponto onde essa água pode entrar. Entendi. Então, a gente vê cada coisa. Esses dias eu vi um vídeo na internet que a pessoa fez uma estrutura metálica e usou uma telha metálica, mas praticamente não deu queda. Ficou reto quase. Ela ficou quase reta. E aí, com o andar das pessoas em cima, começou a embarrigar no meio. Nossa. A pessoa teve que refazer o telhado inteiro. Olha o custo que teve. Eu sei que é difícil porque a pessoa, quando está contratando o leigo, ele vai acreditar no que estão passando para ele. Então a intenção desse vídeo é orientar um pouco vocês para terem um pouco dessa ideia, tá vendo? E aí fazendo a sequência aqui, então o pessoal, voltando lá que é o pessoal da estrutura que fez aqui pra gente, é lá da Serralheria do Martins, o pai da Carolina. Então só fazendo a sequência aqui para vocês, agora a gente faz a estrutura. Próximo passo, o calheiro vem para colocar o nosso coxo no meio, a gente faz as infras aqui em cima do que a gente tem para fazer, hidráulica, elétrica, põe caixa d'água, faz tudo isso e por fim a gente coloca a telha, tá gente? Então tome cuidado com esse passo a passo para vocês não colocarem telha, esquecemos de fazer a hidráulica da casa, tem que arrancar a telha, isso aí acontece também. Então faz esse passo a passo, primeiro estrutura, depois o calheiro põe a nossa captação, a gente faz a parte hidráulica, faz a parte elétrica, o que tiver aqui embaixo. Vai ter ar-condicionado, chama o pessoal do ar-condicionado. Você vai ter energia solar, chama o pessoal da energia solar e deixa tudo prontinho. Por fim, cobriu, o calheiro vem, faz em volta e ninguém anda em cima, ou anda o mínimo possível. Para não ficar muito, arranca a telha, coloca a telha de volta, isso aí não é legal também. Então tome cuidado nesse passo a passo. Lá dentro da casinha da caixa d'água tem isso aqui também? Tem também a mesma estrutura. Aqui a gente está na etapa que o pessoal fez a estrutura. Vocês verem em volta, a gente tem que agora os pedreiros chumbarem as laterais, que é onde está na platibanda. E lá dentro também tem que fazer isso. Só que primeiro a gente tem que pôr a caixa d'água lá dentro. A gente tem que comprar, a hora que vai fazer a parte hidráulica aqui por cima, nós vamos colocar a caixa d'água também lá dentro. Então está na mesma situação daqui. Lá a gente não tem esses pezinhos, né? Que é pequeno. E essa estrutura aqui, ela está de um lado no outro lá dentro da caixa d'água. Então é só chumbada nas laterais. Mas tomem cuidado também com essa sequência. Então a gente já escolheu o tipo da telha. A gente já sabe aonde vai sair a nossa captação de água. O que vem agora? A gente vai ter a nossa inclinação do telhado. A gente tem o nosso tamanho do telhado. Por exemplo, a gente tem aqui 117 metros quadrados. Na hora de você fazer a sua captação de água, que nem aqui a gente tem esse coxo central, é muito comum o pessoal falar assim, tenho tantos metros, o que eu uso? Aí o pessoal já começa, usa a medida 20 por 10, usa um 30 por 15. E tem conta para isso, gente. A gente tem uma norma, onde você tem todas as orientações. Sei também que é difícil de a pessoa que não tem o contato fazer essas contas todas. Mas eu estou mostrando para vocês que existe cálculo para fazer isso. Dá para deixar essa NBR aqui na descrição do vídeo? Algum link? Não dá. Porque a norma em si, para você baixar ela, você tem custo. Mas a gente consegue visualizar ela e consegue achar muito vídeo que o pessoal explica, mostra fazendo todas essas contas. A gente vai deixar só então o nome certinho que você colocou, né? Então, a gente deixa aqui na tela, né? E, então é muito comum a gente achar assim, é tantos metros quadrados de telhado, faz isso. E não é tão simples assim. A gente fez aqui um coxo que ele tem 30 centímetros e ele começa com 10 centímetros naquele canto e a gente vai jogar água aqui para o meio, tanto daqui como de lá. Por quê? Aqui dentro do coxo a gente tem que ter uma queda mínima, que é o mínimo de 0,5%. A gente vai jogar 1%. A gente vai jogar 1% de lá, 1% daqui. Por que é importante essa queda? Uma, para a gente escoar essa água para onde vai ser a nossa saída,
E outra que se ficar água parada dentro dessas calhas, por mais que ela seja galvanizada, enferruja. Não pode ficar água parada. E também dá dengue, tá? Da dengue. Se nós pegamos dengue, nós estamos traumatizados. É. Então, olha só. A gente vai sair com 10 centímetros nos cantos e ela vai chegar aqui com 20. Daqui a gente vai ter essas 4 saídas indo para lá. E por que 4? Por que 10? Por que 20? Eu chamei o calheiro aqui de início e falei assim, o que você acha? Ele falou assim, ó, acho que um coxo dessa medida, por essa, que é exatamente o que a gente fez, atende. Eu peguei e fiz as contas, e realmente o coxo aqui atendia e ainda sobrava. Só que eu falei, não, vamos nessa medida que tá bom, prefiro sobrar, porque aqui é um lugar que não pode dar problema, do que faltar. Só que a gente tem, nesses cálculos, toda a influência, por exemplo, do lugar que você está, medidas do tamanho do telhado, o tipo de material que você vai usar na calha. Por exemplo, tem gente que faz isso aqui com argamassa impermeabilizante. Influencia no cálculo também. Então você consegue calcular e ter essa medida da calha, que é uma coisa que acontece muito, que a gente vê aí, que é a calha transbordar. Porque o pessoal pega, faz uma conta muito simples, que tem várias variáveis que vão influenciar, e quer usar isso para tudo. Então a gente fez essa conta, saímos de lá com 10, chegamos, ó, para vocês terem uma ideia, se a gente saísse lá com 8 e chegasse aqui com 12, já atenderia. Mas a gente foi jogando tudo um pouco a mais que a gente precisava, porque a norma, ela sempre te dá um mínimo para você ter uma boa concepção das coisas. Então ela fala em pelo menos 0,5%. Falei, não, vamos jogar 1%. Pelo menos 1% aqui. A gente conseguiu 3% na água que vai sair nos canos. Então aqui o nosso telhado ele vai jogar para cá, e daqui a gente vai sair com 4 canos que vai jogar lá naquelas 4 bocas que a gente fez a conta. E aí, como que eu cheguei naqueles 4? Também é a mesma coisa, você tem cálculo. Você faz o cálculo da vazão máxima desse telhado, a vazão teórica, a vazão prática, deu ok? Agora você pega essa vazão e você calcula pela quantidade de cano. E o que vai influenciar nisso? O diâmetro do cano e a queda que você consegue dar aqui. Então, às vezes o pessoal pega, eu vou usar de 75 milímetros. 2 bocas tá bom. E aí que você tem um problema. Pode falar. Tem uma pergunta leiga. Por exemplo, eu não sei fazer essas contas aí que você está falando. Se eu vou fazer a minha casa, e aí então isso teria que estar, teria não, né? Isso tá no projeto que eu vou contratar, de estrutura tudo da casa, então ele já vem a conta certinha para saber quantos canos vai colocar? Olha, se você contratar um bom projeto, que nem a gente tem aqui projeto hidráulico, projeto estrutural, pode ser que contenha. A gente não tinha no projeto nosso a estrutura do telhado. Certo. A gente tinha da parte da água, da saída da água, isso, da mas saída. Aí a captação aqui, o coxo e o telhado, a gente não tinha no nosso projeto. Certo. Eu já trabalhei em prédios que a gente tinha esse projeto. Uhum. Mas se você for atrás, você consegue, quem faz sim. São contas simples, só que são verificações que você faz e consegue garantir que vai dar certo. Entendi. Tá? Mas não é comum o pessoal ter projeto, infelizmente. Seria uma boa para evitar bastante problema. Então aqui aí eu fiz a conta e 3 desses 3 canos já atendia a gente aqui. Só que eu falei, vamos colocar 4 independentes. Por quê? Para fazer agora é barato. Lá na frente, se der qualquer problema, é caro. Então, tente sempre fazer um pouco a mais. Como eu falei, a norma ela te dá um mínimo de norte para você fazer. Atendeu? Beleza. Falei, joga um a mais. Então, a gente vai ter aqui 4 canos de 100 para atender 117 metros quadrados. Tá mais do que tranquilo. Bom, e aí, então o que eu quero, para a gente já entrar no final aqui, falar para vocês que para fazer essas contas, o ideal é sempre a gente fazer uma conta inversa, para ver se tudo vai dar certo. Porque para a gente conseguir dar queda no telhado, que eu falei para vocês, essa queda mínima conforme o tipo de telha, para a gente conseguir dar a queda mínima dentro do coxo e dar a queda mínima lá nos tubos, o ideal é a gente já vir fazer essa conta inversa antes de começar a fazer o seu telhado. Porque muitas vezes o que acontece, você já fez lá sua platibanda, já deixou a saída de água num lugar que você não consegue mexer, porque senão vai passar no meio da sala, você não quer fazer um forro, aí vai meio que encaixar no que dá. E aí começa o problema, porque a queda fica pouca do telhado, você não dá queda no coxo, você não dá queda certa no cano, e aí vem os problemas. Então é muito comum acontecer isso.
O pessoal sai fazendo as coisas e vai pensar na hora que está fazendo. E aí você não tem muita saída. Então a gente aqui, por exemplo, nesse cantinho aqui, nós fizemos um coxo à parte. Então daqui para cá o telhado cai para frente e daqui para lá nós vamos jogar uma quedinha. Por quê? O que seria o lógico? Fazer, vamos esticar isso aqui até lá no fim. A gente ia ficar com 6% de queda por causa desse pedacinho. Eu falei, não, vamos isolar isso aqui para a gente continuar nos nossos 8% e aqui a gente faz um trechinho à parte. Mas o pessoal de início tinha pensado em fazer até lá. Eu falei, não, eu acho que aí nós vamos ficar, como a gente tem como pensar nisso agora, vamos garantir os 8% aqui, lá a gente deu 10%, e eu sei que aí a gente não vai ter problema. Isso aqui que eu estou falando para vocês é um exemplo de querer fazer as coisas depois já está tudo pronto e você não ter saída. Se não tivesse outra opção para fazer isso, ia ter que aceitar o jeito que estava e correr o risco. E quando você descobre o problema em telhado, quando chove, dá aquela... Vaza água dentro de casa. E vaza água dentro de casa. Então o intuito desse vídeo para vocês aqui é mostrar um pouco do que a gente precisa saber para montar um telhado. Então, gente, ó, não é só a belezinha da casa, tá? Tem tudo isso para ver, para ficar certinho, porque custa muito mais arrumar depois, né, de errado, do que fazer do jeito certo, né, engenheiro? É isso aí. Então deixa o like, se inscreve no canal. E uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, que eu estou vendo no meu roteirinho aqui. Quando a gente for fazer a estrutura do nosso telhado, e a escolha da telha também, pensa em manutenção, gente. Muita gente esquece de manutenção. E o que é manutenção? Não é só vir limpar aqui. Você vai pôr um ar-condicionado. O pessoal normalmente vai andar aqui em cima. Você vai pôr uma energia solar. Normalmente o pessoal vai andar aqui em cima. De tempo em tempo, você vai precisar dar uma geral nos PU, nos fechamentos do telhado. O pessoal vai andar em cima. Então, se a estrutura não ficar bem feita, seguindo esses apoios, com material bem dimensionado para você ter esse pessoal andando em cima, você vai ter problema também. Então pense nisso. Se a gente simplesmente pegar isso aqui, usar a telha, por exemplo, aquela de zinco mais fininha, colocar o apoio com 2 metros, beleza, aguenta a água, aguenta. Mas imagina alguém pisar em cima disso aqui. Então que nem a gente tem nosso telhado, ó, nós vamos estar aqui na telha sanduíche, olha esse espaçamento aqui de 1,15 que a gente tem. Para a pessoa andar aqui em cima, vai estar tranquila. E a gente ainda vai usar uma telha sanduíche que ela é mais rígida. Já pensando nisso também, que é muito comum a gente ter problema com manutenção. Por exemplo, a telha de fibrocimento, com o tempo, é muito comum ela começar a rachar e começar a infiltrar água. Eu sei disso porque já fizemos manutenção em prédios que era assim. E com o tempo é normal ela acontecer isso. Que até o pessoal pega e passa uma tinta emborrachada ou passa algum produto em cima. E ela, para andar em cima, a telha de fibrocimento, ela é bem fraquinha para você andar em cima. Tem que ter muito cuidado, senão ela quebra. E aí ela quebra e espatifa mesmo. Principalmente se você não tiver essas medidas mínimas dessas travessas. Então pense sempre nisso. Não é só montar o telhado e pronto. Pense na manutenção no futuro. Às vezes compensa investir um pouco mais, usar uma madeira um pouco melhor, usar uma estrutura de aço um pouco melhor. Eu sei que é mais caro. Infelizmente hoje é tudo muito caro. Não é porque está escondido que pode Exatamente. Ser. Não é porque vai ficar escondido no telhado que pode ser de qualquer jeito. Pelo contrário, quanto mais escondido, mais bem feito tem que ser. Porque é chato ter manutenção de telhado. E quando dá problema, é muita dor de cabeça. Então espero ter ajudado um pouco vocês aí. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários. Quem costuma fazer alguma coisa diferente também deixa aí pra gente conversar. E quem não segue o nosso canal aí, deixa sua inscrição e seu like. Até o próximo. Tá certo? Até o próximo.